As imperfeições da alma nascem no âmago dos pensamentos. A alma sente e transmite tudo ao corpo físico. Eis as causas de vossas enfermidades, que não compreendidas são agravadas pelo excesso. Procuras a cura, mas recusa o remédio divino para a sua alma, que é a caridade através da pureza dos pensamentos e da verdadeira intenção de fazer o bem. Não se esqueçam, a dor existe, faz parte da escola terrena, mas o sofrimento sempre será opcional. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra O Guerreiro Leproso, livro psicografado pela querida irmã e médium Volha Loureiro através do espírito Galindo. Olá, amados irmãos, com muita alegria que daremos início à nossa abençoada leitura de hoje. Antes, vamos nesse instante nos conectando com o mais alto, serenando os pensamentos e mentalizando Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso amado Mestre. Primeiramente, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Pedimos de forma humilde e encarecida que a paz, que o amor, que o perdão do nosso amado Mestre Jesus ilumine e possa orientar o nosso caminho, a fim de lidarmos com os nossos desafios no cotidiano de uma forma tranquila, serena, onde somente a calma versa em nossos corações. Pedimos também o discernimento para que possamos perceber, assimilar os conhecimentos transmitidos de hoje, a fim de colocarmos em nossas vidas, objetivando o nosso progresso moral e intelectual através da prática do bem. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, amados irmãos, nossa leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 1. O soldado do Cristo. Vivi nas terras espanholas, na região de Navarra, por volta do século XIII. Era o ano de 1248. Eu contava com a idade de 16 anos. Era ainda um rapaz imberbe, porém de físico avantajado, alto e forte. Meu pai era vassalo de um grande feudo e cuidávamos de uma pequena herdade. Produzíamos um bom azeite e também criávamos cabras leiteiras, fabricando um queijo de qualidade que era muito apreciado pelos nobres. De tudo o que produzíamos, 1/3 era dado ao nosso sucerano. Ele era um homem de poucas palavras, mas era um homem justo e nos tratava com dignidade. Vivíamos bem, sob a proteção da Santa Madre Igreja, primeiramente, e do Senhor das Terras que possuía o seu exército particular, o que nos livrava de problemas maiores com os mouros, os quais ainda costumavam aborrecer alguns senhores de terras. Éramos uma família de 5 pessoas. O meu pai, de nome Alfredo, minha mãe, de nome Joana, e eu e meus 2 irmãos mais novos. Uma mocinha muito linda, Clara era o seu nome, e o caçula, o Juan Antônio. Vivíamos uma vida pacata, de trabalho e recolhimento, como era a vida de todos os homens naquele século distante. Lembro-me que gostava de caminhar por entre as oliveiras nas tardes em que ficava a pastorear as cabras, juntamente com meu cão, um mestiço de galgo, que eu ganhara de nosso sucerano, quando contava com a idade de 13 anos. Gostava de sentir o cheiro que provinha das folhas das oliveiras, de caminhar em sua sombra e deitar-me sobre os seus galhos para tocar um pouco de flauta. Eu amava a música e amava aquelas terras. Tudo o que eu mais queria era trabalhar ali, casar com uma linda moça, ter muitos filhos
e viver feliz e em paz. Mas não foi assim que a vida quis. Os planos que eu havia feito para mim foram por algo abaixo, e em poucos dias o meu mundo virou de ponta cabeça. Amanhecera um dia de sol brilhante. Eu, logo cedo, havia preparado o meu bornal, colocando uma códea de pão, uma pequena porção de linguiça e um vidro contendo uma porção de azeite. Aquele seria o meu almoço, pois passaria o dia inteiro no campo, na colheita das oliveiras, que já se encontravam no ponto de serem colhidas e prensadas para a preparação do azeite. A manhã transcorreu calma. Eu me encontrava à beira do pequeno riacho que banhava a nossa herdade, quando vi, ao longe, a figura magra do meu irmão Juan. Juan Antônio. Ele vinha apressado em minha direção. Ao chegar com a respiração ofegante, contou-me que o nosso sucerano me aguardava, junto com meu pai. Havia algo de muito importante acontecendo e eu precisava seguir para casa, enquanto ele ficaria em meu lugar, cuidando das cabras. Voltei o mais depressa possível, mais depressa que minhas pernas puderam correr. Seria mais um ataque dos mouros? Pensei. Será que o senhor Jaime estava querendo me contratar para o seu exército? Este último pensamento fez meu sangue ferver. Era sempre uma grande honra pertencer ao exército do sucerano. Além do fato de que éramos remunerados com um soldo poupudo. E melhor ainda, pensava eu que teria oportunidades de conhecer muitas mulheres. Os instintos do sexo se faziam bastante exacerbados nos meus 16 anos. Fiquei animado com aquele pensamento e apressei o passo para chegar mais rápido. De fato, as minhas expectativas se confirmaram. Eu fui convocado a seguir com o meu sucerano, o senhor Jaime Olivedio, e o seu exército a nos reunir aos exércitos do rei Luís IX da França, que partiria em uma cruzada, a sétima cruzada, com o objetivo de libertar a cidade de Jerusalém das mãos dos turcos seljúcidas. Aquela seria uma aventura que modificaria para sempre a minha vida. Após pegar alguns pertences pessoais, parti com meu sucerano para o seu castelo, que ficava a uma dezena de quilômetros da herdade. Era um castelo bonito. Altas torres embelezavam aquela construção e pesadas paredes de pedra tornavam a edificação segura. Lembro-me de já haver estado uma única vez naquele lugar, quando era bem pequeno, na festa da colheita. Transpondo os pesados muros, o castelo era ornado por lindos jardins e fontes. Havia também um relógio do sol construído em mármore branco, cujos números eram de ouro puro, que ficava no centro do jardim. Era algo encantador. Pesadas portas de madeira com puxadores de bronze davam passagem ao interior daquela construção imponente. Ao se adentrar pelas portas imensas, encontravam-se grandes salões, finamente ornamentados com mobiliário do mais fino acabamento. Candelabros de ouro puro iluminavam o ambiente. Tapetes persas cobriam o chão de pedra. Nas paredes, grandes vitrais coloridos com desenhos de santo mostravam a religiosidade da época. Eu olhava encantada para tudo aquilo. Quão diferente era aquele castelo da minha pequena casa. Fui em seguida encaminhado a uma ala, uma espécie de albergue que ficava em um anexo, onde se encontravam outros jovens como eu, candidatos a soldados do Cristo. Ficaríamos naquele castelo por um período de um mês, em treinamento, antes de seguirmos para nos reunir aos outros soldados comandados pelo rei Luís IX. Então, seguiríamos para o Oriente, para cumprirmos a nossa missão. Os treinamentos tiveram início logo no dia seguinte. Recebemos uma veste, uma espécie de fardamento, uma espada e um escudo.
Outros receberam lanças de pontas afiadas e havia ainda os que receberam o arco e a flecha. As lições começavam logo cedo pela manhã, ao nascer do sol. Treinávamos técnicas de combate, o manejo correto das armas, técnicas de defesa e tudo mais que fosse preciso para que pudéssemos derrotar o inimigo. Estávamos todos animados. Muitos contavam histórias sobre as cruzadas que antecederam a esta. Tínhamos certeza da nossa vitória. Rapidamente fiz amizade com alguns dos rapazes. Desenvolvemos uma boa camaradagem. Fazíamos muitos planos. Na minha cabeça de jovem romântico, a guerra era algo heróico. Tínhamos a proteção do Cristo. Lutávamos por algo nobre. Então, tudo daria certo. Eu voltaria coberto de glórias e com dinheiro. Quem sabe o senhor Jaime não me daria como prêmio a pequena herdade em que vivíamos. Eu casaria, teria muitos filhos e contaria para eles a minha grande aventura. Amados irmãos, e assim encerramos a nossa abençoada leitura no dia de hoje, onde o nosso querido irmão Galindo conta sua história e neste início, aos 16 anos de idade, no século XIII, mais precisamente no ano de 1248, fora convocado para a Sétima Cruzada, com o intuito de libertar Jerusalém dos turcos, de libertar Jerusalém do povo muçulmano. Daremos continuidade à nossa abençoada leitura no dia de amanhã, onde conheceremos 2 capítulos, o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3. Tudo bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.